não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Boa noite. Boa noite. Bom dia, meus irmãos. Alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje nós vamos dar início aqui à nossa escola bíblica dominical. Eita, graças a Deus por mais um dia de vida. Como é bom estarmos logo cedo na presença do Senhor para aprender sobre Ele. Eita, Deus vai nos ensinar nessa manhã de domingo, primeiro dia da semana. Escola bíblica de quarentena. Vamos juntos. Vamos estudar a palavra de Deus, a doutrina de Deus. Vai chegando aí, vai acordando meu povo. Pastora Socorro, seja bem-vinda. É uma alegria tê-la aqui. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa o povo chegar para a gente começar. Nós vamos aprender um assunto extremamente importante para a vida do povo de Deus, para a vida da igreja. Bom dia, pastora. Bom dia, pastor Sandro. Bom dia, Fátima Leite. Alegria. Bom tê-la aqui conosco. 9 horas da manhã. Escola Bíblica Dominical de quarentena. Eita, coisa boa. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Bom dia, Luísa Lira. Acorda. Seja bem-vinda, minha sogra amada. Alegria tê-la aqui conosco. Eita, Deus é maravilhoso, nos concede mais um dia. Vai entrando aí na presença do Senhor. Deixa queimar. O Espírito Santo de Deus vai nos ensinar nessa manhã. Vamos aprender bastante. Vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção. Eita. É café com Deus, irmão. Já acordando na presença do Senhor. Severino, seja bem-vindo. A paz do Senhor, meu amado. Já vai acordando na presença, agradecendo a Deus por mais um dia. É café com Deus aqui. Vamos aprender sobre Deus. Hoje nós vamos estudar sobre regeneração. Domingo passado nós estudamos sobre conversão. E ali nós estudamos sobre fé salvífica e arrependimento verdadeiro. E foi tremendo. E nós chegamos até novo nascimento, que é justamente o que nós vamos falar hoje, que é a regeneração. É um processo, é uma obra de Deus. E nós vamos aprender um pouco hoje aí sobre esse assunto. O Espírito Santo de Deus irá nos ensinar. Olha, se prepare aí, pegue um papel, um caderno, uma caneta, para ir anotando, tomando nota dos versículos, dos estudos aí que a gente vai estar falando. É interessante que você anote para você estar estudando, já que é uma escola bíblica dominical. Amém? Escola bíblica dominical de quarentena. Nós vamos dar início aqui, fazendo uma oração, e logo após nós vamos começar a nossa aula. Vamos esperar. Acredito que quem for chegando aí vai acompanhando. Eu não vou estar voltando o assunto não, porque todo mundo sabe que a hora é de 9 horas. Então vamos lá. São 9h06. Hoje, dia 3 de maio
3 de maio, domingo, primeiro dia da semana. Vamos lá então. Vem comigo, meu irmão, vem aprender a palavra de Deus aqui conosco nessa manhã. É uma alegria ter você aqui. É uma alegria. Olha, vamos falar sobre regeneração. Regeneração é a obra de Deus. Regeneração, lá no dicionário, significa revivificação, significa recuperação espiritual. Pastor Sandro, seja bem-vindo. Então escute já aí para a gente ir aprendendo aqui. Regeneração, a paz. Regeneração significa revivificação, reviver. E regeneração também, na etimologia da palavra no dicionário, quer dizer recuperação espiritual. Mas nós colocamos uma definição aqui, uma definição para regeneração, para que nós possamos entender o que quer dizer isso. Regeneração é um ato secreto de Deus que nos concede nova vida espiritual. É um ato secreto de Deus que nos concede uma nova vida espiritual. Escute isso. E quando a gente consegue entender essa definição, é um ato secreto de Deus que nos concede uma nova vida espiritual. E qual o nome para isso? O nome que se enquadra nessa definição é novo nascimento. Regeneração é nascer de novo. É isso que quer dizer regeneração. Regeneração significa nascer de novo. Então é um ato secreto de Deus que nos concede nova vida espiritual. E isso significa novo nascimento, nascer de novo. E nós vamos ver isso na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai nos explicar, ela vai nos falar isso que eu estou falando para vocês. Lá no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. Pedro Lima, seja bem-vindo, filho. Escola Bíblica Dominical, vai aí aprendendo um pouco. Alegria ter você aqui. Jesus te abençoe. Luana está por aí, é? Seja bem-vinda, Luana. Bom ter você aqui. Rafa, olha, aproveita esse momento, porque não é todo dia que a gente aprende essas questões doutrinárias. Então você aproveite bem, porque é um ensinamento riquíssimo, um ensinamento que vale a pena você aprender e ter aí na sua vida. Amém? Ato secreto de Deus que nos concede nova vida espiritual, ou seja, novo nascimento, é revivificação ou recuperação espiritual. O mesmo sentido, só palavras diferentes. E eu vou ler um texto aqui para basear o que eu estou falando para vocês. Essa teoria, essa definição, a gente vai basear no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 3, versículo 3 ao versículo 8. Escute aí, para você aprender aqui comigo sobre essa questão da regeneração, que quer dizer revivificação ou recuperação espiritual ou novo nascimento. João vai dizer assim, vai escrever o que Jesus falou, e Jesus disse o seguinte, escute aí. Isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem
nascer sendo velho. Escute aí, vai escutando. Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importai-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Guarda essa palavra, que essa palavra aqui tem todo o sentido da nossa aula. Regeneração, ela é um processo, uma obra exclusiva de Deus. O novo nascimento, a palavra de Deus diz assim: não é da carne. Olha, Jesus vai dizer assim, não é nascido da carne, não é nascido da carne, é nascido do Espírito. Escute, Silvana, seja bem-vinda. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O novo nascimento é uma obra exclusiva de Deus. Olha, vem comigo aqui. Quando a gente vê a questão do novo nascimento, da regeneração, é impossível alguém participar do reino de Deus sem ter passado pelo processo da regeneração. É impossível alguém participar do reino de Deus ou entrar no reino de Deus se não nascer de novo. É necessário, é uma condição para que possa se participar do reino. Quem não está participando do reino não nasceu de novo, não foi regenerado, não foi revivificado, não foi recuperado espiritualmente. Então escute mais. Estamos aqui decolando. Vamos partir para a próxima parte, que diz assim, olha, deixa eu ver se passa aqui, que esse negócio agora não quer passar. Minha apresentação. Nascer de novo. Agora. Então eu falei para vocês que o nascer de novo não nasce da carne. Não é uma obra humana. Não é você que faz isso. Não sou eu que faço isso. A regeneração é uma obra exclusiva de Deus. Só quem faz é Deus. É uma obra exclusivamente de Deus. Não desempenhamos papel algum. Nós não temos participação nenhuma no processo da regeneração, na obra da regeneração, no novo nascimento. Não cabe a nós isso. Olha, escute aí, João escrevendo o que Jesus estava falando lá no capítulo 1, versículo 12 e 13, ele vai dizer assim: porém, a todos quanto receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue. Olha, escute isso. Novo nascimento, a regeneração, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Não é uma obra humana. É isso que ele estava falando aqui. A obra da regeneração, ela é exclusivamente divina. É um processo, é uma obra de Deus. Nós não temos nenhuma participação nisso. Nós só o recebemos. E o nascimento novo, quem vai proporcionar é o próprio Espírito. Escute mais, ele diz assim,
não nasce do sangue, nem da vontade da carne, ou seja, da vontade humana, nem da vontade do homem. É assim que está escrito em João, capítulo 1, do versículo 12 ao 13. Não é da vontade do sangue, não é da vontade da carne, não é da vontade do homem, mas de Deus. Então, nós começamos a entender, lendo esse texto, que a regeneração é uma obra, o novo nascimento é uma obra exclusiva de Deus. Isso aí é forte, isso aí é bom da gente aprender e entender, porque muitas vezes a gente vai indagar a Deus dizendo assim: Senhor, como é que eu vou mudar? Como é que eu vou tirar essas coisas de mim? Eu não consigo. Claro, você não vai conseguir. Não é você que vai mudar a sua vida. Não é você que vai revivificar você. Quem vai fazer uma recuperação espiritual em você é o próprio Deus. Quem vai transformar você é o próprio Deus. Quem vai te dar uma nova vida é o próprio Deus. Não é da vontade do sangue, não é da vontade da carne, não é da vontade do homem, mas de Deus. Está escrito aqui em João, capítulo 1, versículo 12 ao 13. Fica bem claro isso. E seria muito interessante você estar anotando. Fica muito claro isso. Mas também, irmãos, eu quero dizer que, continuando, a vontade humana não tem nenhuma condição de realizar tal processo. É aquilo que eu estava falando para vocês. Olha, a gente vivia uma vida, pelo menos eu vivia uma vida, que a minha condição, eu não teria força nenhuma de mudar nenhuma das minhas atitudes ou ações. Não tinha como eu mudar o meu procedimento, a minha forma de vida. Eu não teria nenhuma condição de mudar isso. Então a vontade humana não realiza esse processo. O processo da regeneração do novo nascimento é exclusivo de Deus. Lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 16 a 18, vai falar isso para mim e para você, explicando. Ele vai dizer assim, escute aí, eu vou ler aqui, tá? Tiago 1, versículo 16 ao versículo 18. Vá aprendendo, meu irmão. Isso aí é um ensinamento tremendo para nós que somos cristãos. E diz assim, Tiago: não vos enganeis. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação nem sombra de mudança, pois segundo o seu querer, ele nos gerou, segundo o seu querer. Então veja aqui Tiago falando a mesma coisa que Jesus estava falando. Não é segundo a nossa vontade que nós nascemos de novo, que nós temos uma nova natureza, que nós somos revivificados, que nós somos recuperados espiritualmente. Não é através da nossa vontade. Nós não temos vontade para isso. Nós não temos força para isso. Nós somos convencidos pelo Espírito. Olha, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Escute isso. Ele nos gerou novamente. Ele nos regenerou. Ele nos fez nascer de novo pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Ei, irmão, fica muito claro aqui que a obra da regeneração é exclusivamente de Deus e não há participação humana, não há participação nossa. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Primeira carta de Pedro, lá no versículo 1, versículo 3, também vai trazer para a gente mais uma força, mais um peso sobre esse assunto.
Regeneração quer dizer novo nascimento, nascer de novo. E ele vai dizer assim, ó: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou. Escute, pela sua misericórdia, porque nós não teríamos nenhuma condição e nem tampouco merecimento de sermos regenerados, mas pela sua misericórdia, ele nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, mediante a ressurreição de Jesus, nós também surgimos novamente com ele. E esse processo, essa obra, é a obra de regeneração, a qual nós não temos nenhum papel. Essa obra é exclusiva de Deus. É Deus que faz essa mudança, esse processo. O novo nascimento só existe na minha vida. O novo nascimento, a regeneração, só existe na tua vida, porque Deus faz isso acontecer através do seu Espírito, através do Filho e do Pai, através de todos os da Trindade. Nós vamos ver isso aqui. Então vai aí aprendendo isso. Vá aprendendo que a regeneração é uma obra exclusiva de Deus e nós não temos participação nela. Vem cá comigo. A regeneração, a obra de Deus do novo nascimento, ela foi predita lá no Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento já tinha sido predito o que iria ser feito, o que Deus iria fazer na vida do homem, o homem caído, o homem pecador, o homem mau. O texto diz assim, lá em Ezequiel, lá no capítulo 36, versículo 26 e 27, vai dizer o seguinte: Maria Xavier, seja bem-vinda. Alegria ter você aqui conosco, filho. Vai aprendendo aí, anotando. Hoje a nossa aula é sobre regeneração. E nós vimos que a regeneração é simplesmente a revivificação, é o novo nascimento. E vimos que a regeneração é uma obra exclusiva de Deus. Já vimos isso aqui. E agora a gente está vendo que esse processo, essa obra de Deus, ela foi predita lá no Antigo Testamento. E a gente vai ver um texto que fala sobre isso em Ezequiel capítulo 36, versículo 26 a 27. Diz assim, ó: dar-vos-eis um coração novo. Olha lá, a obra sendo predita, lá em Ezequiel no profeta. Dar-vos-eis um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Aqui está, meu irmão e minha irmã, predita a regeneração, a obra exclusiva de Deus, predita em Ezequiel. E ele fala que essa obra ela vai ser feita através da troca daquilo que traz para mim e para você todo o procedimento, a forma de agir, a forma de pensar. Ele fala de coração. O coração aqui é a mente. Coração, quando você observar a palavra coração no Antigo Testamento, o coração é a razão, é a mente. É a mente pensante. O coração vai dizer assim: ó, vou trocar a forma de você pensar e, consequente, você vai agir de uma forma diferente. Vou colocar dentro de você um espírito novo, o Espírito de Deus. Aqui já está predito isso. Vou colocar dentro de você, Ezequiel capítulo 36, versículo 26 e 27, irmã Silvana. Vou colocar dentro de vocês um espírito novo, um coração novo. Tirarei de vós um coração de pedra e vos darei um coração de carne.
vou dar a você sentimento, um sentimento diferente. Você vai ter misericórdia, compaixão, amor, longanimidade. Olha, quando ele fala de tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, quando ele fala de um espírito que vai vir sobre nós, ele está falando que agora a nossa vida ela vai ser pautada em obras que serão totalmente diferentes da vida antiga que nós tínhamos. E essas obras são obras do Espírito. Quando nós somos regenerados, o que nós vamos ter em nós são obras espirituais. Todo o povo que é regenerado, eles praticam as obras do Espírito. Todo o povo que nasceu de novo pratica as obras do Espírito e não da carne, porque você é regenerado, amém? Então foi predito lá no Antigo Testamento essa regeneração. Esse nascer de novo já foi predito lá, mas o formato que foi falado foi interessante. Foi a troca de coração, a troca de espírito, um coração novo, um coração de carne, tirar o coração de pedra, farei um espírito, porei dentro de vós o meu espírito. É isso aí, acontece, a regeneração acontece quando o Espírito de Deus, ele vem habitar em nós. O novo nascimento acontece quando o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. E quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, todas as obras da carne, elas começam a deixar de existir. E começa a existir aquilo que o Espírito vai começar a executar na nossa vida. E isso é um processo que só quem faz é Deus, mais ninguém. Você e eu, nós não temos participação nisso. Quem faz é Deus. Por isso ele vai dizer aqui no Antigo Testamento: eu porei. Ele diz assim: eu porei, sou eu que vou fazer. Eu porei dentro de vocês um espírito novo. E aí está a condição que é Deus, exclusivamente Deus, que traz para mim e para a tua vida o novo nascimento. O processo exclusivo de Deus. Vamos dar continuidade aqui, a sequência a essa questão da regeneração. E a gente agora vem com uma pergunta. A gente já viu que a regeneração é uma obra exclusiva de Deus. A gente já viu que nós não temos participação alguma. Nós já vimos que a obra da regeneração foi predita lá no Antigo Testamento. Nós já vimos aqui que não é obra da carne, nem do sangue, nem do homem, mas é uma obra de Deus, lá em João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Agora a pergunta é essa, e nós precisamos aqui respondê-la. Qual membro da Trindade promove a obra da regeneração? Qual membro da Trindade promove a obra da regeneração? Isso é uma pergunta pertinente, meu irmão. É uma pergunta que não é fácil de responder. Toda pergunta ou qualquer indagação aqui, ela tem que ser respondida pela própria palavra de Deus. Quem explica a Bíblia é a própria Bíblia. A gente tem que aprender isso. Nós não podemos explicar a Bíblia através da nossa razão, através do nosso pensamento. Não. Nós vamos explicar a Bíblia com a própria Bíblia. Então, qual o membro da Trindade que promove a regeneração? O que é que você acha? O que é que você pensa sobre isso? Marcílio, seja bem-vindo, meu irmão amado. Alegria ter você aqui conosco. Estamos falando sobre regeneração. Nós vimos aqui que regeneração significa revivificação, restauração espiritual, novo nascimento. É um ato secreto de Deus, um ato secreto de Deus. Um ato secreto de Deus que nos concede a nova vida espiritual. Foi isso que nós vimos aqui. E nós vimos que olha, a pastora colocou ali, Espírito Santo. Bora, pode falar aí também.
E nós falamos que a regeneração, o novo nascimento, é uma obra exclusiva de Deus. Nós não temos papel nenhum nela. Nós não temos nada a ver com a regeneração. A regeneração ela é uma obra de Deus, apenas de Deus. Deus que faz isso. João capítulo 1, 12 e 13 diz assim, que não é da carne, não é do sangue, mas nem é do homem, é de Deus. Então é Deus que faz. Vá aprendendo. Espírito Santo. Irmã Silvana está falando que é o Espírito Santo. Eu perguntei o seguinte: qual o membro da Trindade que promove a regeneração? Essa foi a pergunta. A pastora Socorro botou ali Espírito Santo. A irmã Silvana botou aqui também Espírito Santo. Qual o membro da Trindade que promove a regeneração? Essa obra exclusiva de Deus. Qual o membro da Trindade que promove isso? Vem comigo aqui para a gente aprender. Vai falando aí, diz aí tua opinião. Fala aí, Marcílio. Qual o membro da Trindade que promove a regeneração? Fala aí, irmã Fátima. Fala aí, Maria. Vai falando aí. Qual o membro da Trindade que promove a regeneração? Cadê vocês? Vão falando. Eu vou falar aqui, tá? Eu vou falar. Quem falou Espírito Santo não errou. Não errou. Mas também não acertou. Não errou, mas também não acertou completamente. Por quê? Vem comigo aqui que eu vou lhe explicar. Qual membro da Trindade promove a regeneração, promove o novo nascimento na vida do ser humano? Qual é o membro? Quem falou Espírito Santo não errou, mas não acertou completamente. Porque nós vamos ver lá em João capítulo 3, versículo 8, escute isso aí, vamos lá. E depois a gente tira a conclusão. Vamos ler 3 textos e depois nós tiramos a conclusão. João capítulo 3, versículo 8 vai dizer assim, olha. Thaís, seja bem-vinda. Eric, seja bem-vindo. Vai dizer assim, sobre a regeneração. Qual membro da Trindade promove a regeneração? João capítulo 3, versículo 8. Vai dizer o seguinte: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Olha aí, João capítulo 3, versículo 8. Ele está falando de regeneração aqui. Ele diz: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Nascido do Espírito. Escute mais. A Silvana botou: Deus promove e o Espírito executa. Ainda não está completo. Vem cá. Vamos ler, vamos lendo aqui. O versículo 3 de João, capítulo 3 de João, versículo 8, fala que o Espírito vivifica. Tiago, capítulo 1, versículo 17 e 18, vai dizer assim, ó: toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer do Pai, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Aqui, ó. Segundo o seu querer, o Pai nos gerou pela sua palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Aqui ele está falando de regeneração, mas aqui ele está falando que foi o Pai. No primeiro versículo falou que foi o Espírito. Aqui fala que foi o Pai. Vamos ler 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Diz assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos,
Em 1 Pedro vai falar que foi Jesus. Em Tiago vai falar que foi o Pai. E em João vai falar que foi quem? O Espírito. Então aqui nós começamos a ver a regeneração é um processo que ela é conduzida e feita pela Trindade, por todos os membros da Trindade, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito. Entenderam isso, irmãos? Ficou claro que aqui no texto bíblico, sabendo que a regeneração é uma obra exclusiva de Deus, sabendo que a regeneração ela é promovida apenas por Deus e nós não temos nenhum papel nisso. A regeneração, que significa novo nascimento ou nascer de novo, é um processo de Deus em nós, promovida pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito. Ficou claro através da leitura que nós temos aqui hoje. Nós vimos que o Espírito opera, nós vemos que o Pai opera e que o Filho opera. Ficou muito claro isso para mim e para você aí, essa questão. Agora, a gente vai fazer aqui outra pergunta. Eu quero que você pense e responda. Qual a natureza exata da regeneração? Qual é a natureza? De onde vem essa regeneração? Qual a natureza da regeneração, pastor? Essa é uma pergunta aí. Qual a natureza da regeneração? Deixa eu dizer uma coisa a você. É mistério. A regeneração é mistério. Não temos entendimento como ocorre. A nossa mente, ela não tem alcance a isso. Nós somos limitados. Esse processo vai além da nossa razão. É um mistério. Nós não compreendemos. Amém? Entenderam isso? A regeneração, o novo nascimento. Nós não sabemos a natureza, é um mistério. Claro que sabemos que quem promove é Deus, na sua trindade, o Pai, o Filho e o Espírito. Mas é um mistério, não temos entendimento como ocorre. Escute aí, pastor, o senhor está falando isso baseado em quê? Na palavra de Deus. João 3,8 vai afirmar no início o seguinte: o vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem. Olha aí, não sabe-se de onde vem, como acontece. Jesus vai falar isso aqui para mim e para você. O vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas ninguém sabe de onde vem. A regeneração é assim mesmo, é um mistério. Acontece na nossa vida. Imagine que nós vivíamos de uma forma e de repente Deus vem e começa a transformar tudo e começa a mudar nossa atitude, nosso comportamento, nossa forma de falar, nossa forma de agir. Ele sai mudando tudo. A gente não sabe como isso acontece. A gente não entende como isso acontece. Ficou claro isso aí? É um mistério. A regeneração é um mistério. A natureza da regeneração é um mistério para nós. Também nós podemos ver em Efésios, o apóstolo Paulo escrevendo, no capítulo 2, versículo 1, ele vai dizer assim, a regeneração não é apenas vivificar o espírito. A regeneração não é apenas revivificar o espírito. Ele vai dizer assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, ele deu vida, mas a regeneração não é apenas receber a vida. Escute isso para aprender e ficar claro na sua mente. A regeneração não é apenas revivificar, não é apenas sair do estado da morte. A regeneração não é apenas isso. Efésios capítulo 2, versículo 5 vai dizer assim: e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Olha, primeira coisa que acontece é isso aqui: nós recebemos vida juntamente com Cristo quando nós acreditamos.
pela fé salvífica. Efésios 2:1 e Efésios 2:5, irmã Silvânia. Recebemos já vida através da fé salvífica, mas a regeneração, ela não é apenas a vivificar o Espírito, não é isso. Não é apenas isso. Começa assim, amém? Começa assim, escute. E aqui, ó, vai falar para mim e para você, a regeneração não é apenas revivificar o Espírito, mas é um novo estilo de vida, é uma nova forma de viver. Não é apenas revivificar o Espírito, é revivificar o Espírito e ter uma vida diferente, e ter comportamento diferente, e ter atitude diferente. Escute bem, lá na segunda carta aos Coríntios, texto conhecido de todo mundo, que diz assim: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Olha aí, a regeneração, ela promove um novo estilo de vida. O novo nascimento promove um novo estilo de vida. Não é apenas revivificar, não é apenas ressurgir dos mortos. É ressurgir dos mortos e começar a andar de uma forma totalmente diferente de quando antes andávamos. O novo nascimento, ele é reconhecido pelo nosso comportamento. O novo nascimento, a regeneração, ela é conhecida em nós através das nossas novas atitudes, da nossa nova forma de proceder, o novo caminho. As coisas velhas já passaram, agora tudo é novo. Nós andamos em novidade de vida. Isso aí é a regeneração, amém? Não é apenas revivificar o morto, não apenas sair do estado de morte para a vida, mas é ter uma nova vida, um novo estilo de vida. Tudo o que passou, passou. A vida agora é uma vida completamente diferente, as atitudes são diferentes, os pensamentos são diferentes, as palavras que saem da nossa boca são diferentes, tudo que nós fazemos são totalmente diferentes de acordo com a questão espiritual, porque agora nós vamos começar a produzir obras do Espírito e não mais obras da carne. Jadelma, seja bem-vinda, filha. Alegria ter você aqui. Até aqui acredito que tenha ficado muito claro essa questão da regeneração, essa obra de Deus na vida do ser humano. Agora eu pergunto a você, mais uma pergunta aqui. É muita pergunta, para que nós venhamos a pensar. A pergunta faz pensar. Por isso que eu coloquei perguntas. Faz pensar. Quantas vezes uma pessoa pode nascer de novo? Quantas vezes uma pessoa pode nascer de novo? Quantas vezes uma pessoa pode receber regeneração, passar pela obra da regeneração? Quantas vezes isso pode acontecer na vida de uma pessoa? Me responda aí. Quantas vezes? Alguém responda aí, só para a gente começar a pensar aqui. Quantas vezes? Quantas? 1, 2, 3. Quantas vezes? Participa, irmão. Quantas vezes uma pessoa pode nascer de novo? A paz do Senhor, Jadel. Quantas vezes, irmãos? Fala alguma coisa aí, ninguém quer se arriscar. Olha, venha comigo. A regeneração ou o novo nascimento, que é a mesma coisa, é o mesmo significado. Todas que houve arrependimento verdadeiro. Eu estou falando em quantas pessoas não. Eu estou falando quantas vezes. A pastora falou ali, somente uma. Maria Xavier disse assim, acho que várias. A pastora falou somente uma. Maria Xavier disse, acho que várias. Várias vezes pode-se nascer de novo.
Vamos lá. Será que várias vezes? Será que uma vez só? Será que duas ou três? Será? O que é que a palavra de Deus nos ensina, meu irmão? O que nos ensina é a palavra de Deus. O que traz o norte para mim e para você é a palavra de Deus. Silvana diz todas as vezes. Vamos lá. A regeneração ou o novo nascimento, ela só existe uma vez. Ela não existe duas vezes. A regeneração, ela só existe na vida de um homem, de um ser humano. Ela só existe uma vez. Não existe duas. A palavra de Deus vai dizer que uma vez iluminado, já foi. Não existe. Olha, se você acha que vai ser regenerado de novo, é porque você nunca foi. Se você acha que pode nascer de novo novamente, é porque você nunca nasceu. Porque a regeneração, ela só existe uma vez. A regeneração, ela é única. Aprenda isso. O novo nascimento, um processo exclusivo de Deus, onde nós não temos nenhuma participação. Na regeneração, não. A regeneração é obra única e exclusivamente da Trindade. A regeneração é obra única e exclusivamente da Trindade. Quem promove a regeneração é o Pai, o Filho e o Espírito. Assim como nós vimos aqui os textos. O Pai, o Filho e o Espírito. Agora, quantas vezes uma pessoa pode ser regenerada? Uma única vez. Ninguém pode ser regenerado duas vezes, porque se você foi regenerado, você já foi regenerado, você já nasceu de novo. Amém? Então escute isso. Lá em Hebreus capítulo 6, versículo 4 ao 6, vai falar sobre isso. Nós não estamos aqui colocando nada que não esteja baseado na resposta das Escrituras Sagradas. Porque quem responde a Bíblia é a própria Bíblia. Eu não posso trazer um pensamento filosófico. Eu não posso trazer aqui uma ideia formada, uma ideologia para responder essa questão. Não posso. Uma questão dessa, que é uma doutrina espiritual, uma doutrina de Deus, ela só pode ser respondida com a palavra de Deus. Muita gente tenta aí estar respondendo coisas concernentes à palavra de Deus com os seus próprios argumentos. Sabe o que é que acontece? Eles criam uma doutrina que não é verdadeira, uma falsa doutrina. E isso a gente tem que ter cuidado, e tem muita gente fazendo isso por aí. Lê um versículo e começa a falar o que o versículo está expressando literalmente, sem ler o contexto. Aí a gente não entende e começa a falar algo que não é verdade. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, irmãos. Por isso aprender é essencial para a vida de um cristão, para a vida de uma pessoa que tem seguido Jesus, para uma pessoa que foi regenerada, que nasceu de novo. Irmão, a regeneração é a condição para participar do reino de Deus. Quem não foi regenerado não participa do reino. Quem não nasceu de novo não participa do reino. É necessário a regeneração para participar do reino de Deus. Tem muita gente enganada por aí, achando que por estar na igreja está participando do reino. Por ir ao culto está participando do reino. Por não faltar uma reunião está participando do reino. Por ler a Bíblia está participando do reino. Por estar orando está participando do reino. Está muito enganado. Só participa do reino quem nasceu de novo. Quem nasceu do Espírito, do Pai e do Filho. Quem tem a vida transformada. E as obras agora são as obras do Espírito, não mais as obras da carne. Isso é uma evidência de uma pessoa regenerada. Tem muita gente enganada. Muito cristão, muita gente que
se diz crente que professa a fé em Jesus Cristo, enganada, porque não foi regenerada, porque não nasceu de novo ainda, continua nas mesmas práticas, continua na mesma vida, continua fazendo a mesma coisa. Ei, irmão, essas pessoas que continuam vivendo do mesmo jeito, elas não passaram pelo novo nascimento, elas não nasceram de novo, elas não foram regeneradas e porquanto não participam do reino de Deus. Por quê, pastor? Porque Jesus disse a Nicodemos que é necessário nascer de novo para poder ver o reino de Deus. Se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Está claro isso? Mas vamos aqui. Quantas vezes pode se nascer de novo? Só uma, meu irmão. Não pode nascer duas vezes de novo. É só uma. O processo de Deus na vida do ser humano, ele é único. Só quem faz é Deus e ele é único. Não existe duas vezes isso. Ela só acontece uma vez na sua e na minha vida. E veja aqui comigo onde é que eu vou buscar a resposta para isso. Hebreus capítulo 6, versículo 4 ao 6, vai dizer assim: aprenda. Olha, isso é muito importante para a nossa vida. Aprenda isso. É muito importante. Não é o fato de você ser crente, escute aí. Não é o fato de você ter sido regenerado que você vai deixar de ser pecador. Você pode errar, falhar, pode. Isso é normal, somos pecadores. Mas quem é nascido de novo tem outro sentido de vida, outro significado, outras atitudes. Olha, o sentimento é outro. Quem nasceu de novo vive de uma forma totalmente diferente. Amém. Dalva Nunes, alegria tê-la aqui. Bom ter a sua presença conosco. Então vamos continuando aqui, é única, amém? Hebreus capítulo 6, versículo 4 ao 6 vai dizer assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, impossível. Ele diz aqui que é impossível, não pode. Uma vez que foi iluminado, uma vez que recebeu de Deus a regeneração e provar o dom celestial e se tornar o participante do Espírito, olha aí, ó, participante do Espírito, é impossível, ele está dizendo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Meu irmão, não existe isso, não existe a questão da regeneração novamente. Só existe uma vez e não mais. É uma vez só, aconteceu e acabou. Mesmo que você venha a cair, o Senhor Deus vai te erguer. Mas tu continua sendo uma pessoa que nasceu de novo, regenerada, que vive no Espírito, mesmo errando, mesmo caindo. Mas a tua vida é completamente outra, a tua direção é outra. Mas tu está sujeito a falhar. Eu estou sujeito a falhar. E não vai acontecer de novo regeneração, porque ela já aconteceu na minha e na tua vida. Agora o processo de mudança, ele acontece ao longo do tempo. O processo da regeneração, ele acontece ao longo do tempo. As coisas que existem em mim, elas vão passar a não existir mais ao longo do tempo, porque é um processo. Mas uma vez que começou, ele já existe em você. E o Senhor Deus vai concluir a sua boa obra na sua vida. Tem gente que está no processo. Deus está trabalhando, tirando as coisas que não agradam, regenerando ali, fazendo uma pessoa nova, está com o barro na mão, moldando, tirando as impurezas. E é assim que acontece a regeneração. Você é nascida de novo, aprenda apenas, amém, glória a Deus, aleluia. Vamos aqui continuar. Quais os efeitos do novo nascimento? É outra pergunta. O que é que o novo nascimento vai trazer para a minha vida, vai trazer para a sua vida? Quais os efeitos do novo nascimento? Podemos mencionar aqui, de forma bastante resumida,
os principais efeitos da regeneração. O primeiro efeito da regeneração é o seguinte, escute aí. Ao nascer de novo, o homem deixa de estar morto espiritualmente, preso em seus delitos e pecados. Por natureza, ele é filho da ira. Escute aí. Isso vai começar a deixar de existir na vida do ser humano. O primeiro efeito que vai começar a existir é isso. Nós éramos mortos espiritualmente. Nós vamos receber vida. Nós éramos presos nos nossos delitos e pecados, segundo está escrito lá em Efésios capítulo 2, versículo 6. E ele diz assim, ó. Tendo sido vivificado, ele passa a crer em Jesus Cristo, seu Salvador, se arrepende dos seus pecados, é declarado justo por Deus pelos méritos de Cristo e é adotado na família de Deus. Isso aí significa basicamente que ele sai da sepultura para sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É isso, esse é o primeiro efeito que acontece aqui com uma pessoa que foi regenerada. E nós vemos lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 6, justamente essa questão. E eu vou aqui ler esse texto para vocês. Efésios 2, versículo 6. Diz assim, ó. Escuta aí. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. Esse é o efeito da regeneração na vida do homem, do ser humano. Nós saímos da morte espiritual, nós éramos presos nos nossos delitos e pecados, e agora o Senhor nos ressuscita, nos revifica e nos coloca assentados nos lugares celestiais. Isso aí é tremendo, meu irmão. Segundo efeito aqui da regeneração, do nascer de novo, é o seguinte. Ao nascer de novo, o homem é capacitado a se submeter à vontade de Deus. Quem nasceu de novo não faz a sua própria vontade. Isso é o efeito da regeneração. Quem nasce de novo está capacitado a fazer a vontade do Pai. Isso aí é lindo, meu irmão. Tem que aprender isso. Quem nasceu de novo, porque se você começa a observar esses efeitos, nós precisamos olhar para nós para ver se esses efeitos existem nas nossas vidas. Porque se esses efeitos, eles não existem em nós, acredito que nós não nascemos de novo. Acredito que nós não fomos regenerados. Então é necessário que nós possamos entender isso, que existem efeitos em relação ao novo nascimento, à regeneração. A paz, Natália, seja bem-vinda, filha. Alegria ter você aqui. Então vem cá comigo. Ao nascer de novo, o homem é capacitado a submeter-se à vontade de Deus. Viver uma vida que o agrade. Escute isso e pense se você tem vivido assim. Veja se esse efeito chegou na sua vida. Você agora, você recebe vida revivificado, o primeiro efeito. Você agora é liberto dos seus delitos e pecados e recebe vida juntamente com Cristo e agora está sentado nas regiões celestiais. No segundo efeito, o Senhor Deus dá capacitação a você para você fazer a vontade dEle. A vontade exclusivamente dEle, se submeter a Ele e viver uma vida que o agrade. É assim que nós estamos vivendo. Se for essa a nossa vida, nós fomos regenerados. Se for essa a nossa vida, nós nascemos de novo. E se nós nascemos de novo, nós participamos do reino de Deus.
Aleluia! Se nós nascemos de novo, nós estamos inseridos no reino de Deus. E nós iremos viver com Ele para sempre. É necessário nascer de novo. Vem cá comigo. Ele passa a aceitar aquela pessoa que foi regenerada, que nasceu de novo. Ela passa a aceitar e compreender a mensagem do Evangelho. Ela começa a aceitar a palavra de Deus e compreendê-la pelo Espírito que está nela. Porque uma pessoa que foi regenerada, ela tem o Espírito Santo de Deus nela. Aí uma pessoa que foi regenerada, o segundo efeito é que ela está sobre a vontade de Deus, sobre por baixo, sob a vontade de Deus. Ela pratica a vontade de Deus. Rosana, seja bem-vinda. E também ela passa a aceitar e compreender a mensagem do Evangelho, pois tem agora a mente de Cristo e consegue discernir o que antes era loucura para ela. Ela tem a mente de Cristo porque ela nasceu de novo e agora ela consegue discernir o que era loucura. Isso está escrito lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, do versículo 14 ao 16. Meus irmãos, a gente precisa entender que quem é regenerado, algo aconteceu e ele e ela são pessoas diferentes do que eram. Houve uma mudança, houve uma transformação. O novo nascimento aconteceu. Nova criatura é. Segundo Coríntios vai dizer assim, no versículo 2, vamos ler aqui, capítulo 2, versículo 14. Diz o seguinte, ó irmão, escute. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. 1 Coríntios, perdão. Estou no segundo aqui. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14 ao 16. Diz assim, ó, a palavra de Deus. 14 ao 16. Olha aí, escute isso. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. O homem natural, o homem que não nasceu de novo, eles não aceitam. Ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele as coisas de Deus são loucuras. Está aqui escrito, o apóstolo Paulo está escrevendo isso, e nós aprendemos isso aqui. Um homem natural jamais ele vai aceitar o que Deus propõe para ele isso é loucura. No versículo 14, vamos lá, e ele diz assim, ó, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Não vai entender nunca a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é discernida em espírito. Se você não nasceu de novo, se você não foi regenerado, se você não foi regenerada, o Espírito de Deus não está em você. E se o Espírito de Deus não está em você, você não pode discernir as coisas espirituais, porque as coisas espirituais são discernidas, entendidas pelo Espírito que habita em nós. Eita, isso é uma palavra que a gente precisa aprender de verdade. Aprender de verdade. E ele continua dizendo assim, ó. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois que conheceu a mente do Senhor, que possa instruir. Eita! Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quem nasce de novo, recebe uma mente nova, a mente de Cristo. É a transformação do nosso entendimento, quando nós não nos conformamos mais com este mundo. E esse é o segundo efeito do novo nascimento, o segundo efeito da regeneração. O que acontece na minha vida, o que acontece na sua vida quando nós passamos pelo processo da regeneração. Vamos dar continuidade aqui. Terceiro efeito. Ao nascer de novo, ao ser regenerado, o homem fica livre da culpa. Veja isso. Não existe mais o peso do pecado que gera morte sobre ele. Quando o homem nasce de novo, quando ele é regenerado, o homem fica livre.
do peso da culpa, do domínio do pecado. Não existe mais o domínio do pecado sobre a vida dele quando ele é regenerado, quando ele nasce de novo, porque agora na sua vida quem está lá operando, quem está lá morando é o Espírito de Deus. Isso significa que ele não é mais escravo do pecado, porque o que escraviza o homem é o pecado. E isso significa que ele não é mais escravo do pecado, mas agora ele é escravo de Deus. Eita, ele vive se submetendo à vontade de Deus. O homem regenerado, ele é escravo de Deus, irmãos. O homem que nasceu de novo, o ser humano que nasceu de novo, quando eu falo homem, é a raça humana, é a humanidade. O homem e a mulher que nasceu de novo, ele não é mais escravo do pecado, mas ele é escravo de Deus. Ele se submete à vontade de Deus. O resultado disso é que, em vez dele receber o merecido salário do pecado, que é a morte, ele recebe o merecido presente da vida eterna. Em vez dele receber o salário do pecado, que é a morte, ele recebe o presente, que é a vida eterna. E a gente vai ver aqui em Romanos capítulo 6, Romanos, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja em Roma, lá no capítulo 6, no versículo 17 ao versículo 23, ele vai falar justamente isso. 6, 17 ao 23, acompanha aí, meu irmão. Diz assim, ó, a leitura: mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Tu eras escravo do pecado, mas agora tu obedece à palavra de Deus, à doutrina, aquilo que foi entregue, aquilo que foi deixado, para que nós pudéssemos seguir. E ele diz mais: e uma vez libertos do pecado, fossem feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como fostes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecer agora os vossos membros para servirem à justiça. A justiça é Deus, a justiça é o nosso Senhor. Para a santificação, porque quando eras escravos do pecado, estavas isento da relação à justiça. Naquele tempo que resultados colhestes, somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. É isso aí, meu irmão. Esse é outro efeito da regeneração da nossa vida. Nós deixamos tudo de lado, o pecado que nós éramos escravos, recebemos libertação do Senhor e agora nós somos escravos dele. E recebemos dele a recompensa que é a vida eterna. Isso é tremendo. Quarto efeito da regeneração na vida de uma pessoa é que, ao nascer de novo, o homem desfruta de uma viva esperança, tornando-se herdeiro em Cristo Jesus de uma herança incorruptível, guardada nos céus. Somos herdeiros. Quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos filhos de Deus e nos tornamos herdeiros dele, herdeiros de sua promessa, herdeiros daquilo que ele deixou para nós, que é a vida eterna, irmãos. Nós herdamos de Deus isso. O regenerado possui o Espírito Santo em si como selo. Nós somos selados, marcados. Aquela pessoa que nasceu de novo, aquela pessoa que foi regenerada, ela é selada. Ninguém pode tirar o selo que Deus coloca em você. Quando você nasce de novo, Deus coloca um selo em você, você é selado. Ninguém pode arrancar esse selo, ninguém pode tirar essa marca de você mais. Eita! É o penhor, a garantia da glorificação que ocorrerá no dia vindouro. É a garantia que quando o Senhor vai vir, Ele vai reconhecer você porque você tem o selo, tem a marca.
onde estará por toda a eternidade junto de Deus. Todos aqueles que foram selados, ou seja, todos aqueles que foram regenerados, esse efeito cai sobre a sua vida, é um selo. Porque você nasceu de novo, você foi regenerado, você tem uma vida completamente diferente da que você tinha, você foi selado para Deus. Você tem um selo, meu irmão, você que nasceu de novo, você que tem uma vida nova em Jesus Cristo, você que foi regenerado, você tem um selo em você. O quinto efeito diz assim, o quarto efeito está baseado lá na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Segundo efeito é, ao nascer de novo, ao ser regenerado, o homem nunca mais será o mesmo. O homem nunca mais será o mesmo. Aquela pessoa que foi regenerada, aquela pessoa que nasceu de novo, ela nunca mais será a mesma pessoa. Ela foi transformada da água para o vinho. Aconteceu um milagre na sua vida. A regeneração é um milagre. Por isso é um mistério. Por isso nós não entendemos porque é um milagre. Nós nunca mais seremos o mesmo. Aquele que foi verdadeiramente regenerado pelo Espírito, feito ovelha do bom pastor, repousa no conforto das palavras do Mestre. Repousa no conforto das palavras do bom pastor, nos pastos verdejantes, nas águas de descanso. E diz assim, ó, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. João capítulo 10, 28. Aquela pessoa que foi regenerada, que Deus veio sobre a vida dela no processo, onde ela foi revivificada, os seus pecados foram sanados, jogados no mar do esquecimento. Essa pessoa, ela tem sobre a sua vida a segurança de que ninguém pode mais tirá-la da mão do Senhor. Aqui está escrito, e dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer, nunca vão morrer. Ninguém hás de arrebatar das minhas mãos. Ninguém pode tirar das mãos de Jesus mais aquela pessoa que foi regenerada. É a certeza da salvação. A certeza, meu irmão, uma vez que você foi regenerado, uma vez que você nasceu de novo, não existe retrocesso. Você foi selada. A salvação já existe na sua vida. Ninguém pode mais tirar você da mão do Senhor. Mas para isso, o processo precisa acontecer na tua vida como aconteceu na minha, como aconteceu na sua. Se esse processo existe em você, da regeneração, você tem segurança em Deus. A morte não tem mais poder sobre você. Ei, isso é lindo, é segurança, ó. A salvação, você é selado. Ninguém pode arrancar você da mão do Senhor mais. A morte não tem mais poder sobre você. Rosiclé, seja bem-vinda. E quando nós começamos a ver tudo isso, irmãos, nós ficamos cheios de alegria aqui. Porque a regeneração traz para mim e para a tua vida bênçãos dos céus, bênçãos sem medida. O novo nascimento traz para mim não apenas uma conduta nova, não apenas uma nova forma de viver, não apenas viver segundo o Espírito e não segundo a carne, uma vida totalmente diferente. Não a vida que sempre existiu em mim, mas uma vida totalmente nova, essa vida que eu recebi de Deus no seu processo em mim, da regeneração e os efeitos que caem sobre a minha vida. Todos esses que eu citei aqui, são todos eles abençoadores. E por fim deles, Jesus diz que ninguém pode mais tirar você da mão dele. A salvação é uma garantia, a vida eterna é uma garantia para todos aqueles que foram regenerados, para todos aqueles que nasceram de novo. Mas se não nascer de novo,
se não nascer do Espírito, se não nascer de Deus, se não nascer do Filho, é impossível, meu irmão, você ter segurança em Deus. É impossível você entrar no reino de Deus se você não passar pelo processo da regeneração, que só quem pode fazer em mim e você é Ele. Só Deus para fazer isso. Então aqui nós vimos nessa manhã sobre regeneração, um processo exclusivo de Deus. Veja o que é que nós falamos aqui hoje. Escute aí. Nós falamos que regeneração é revivificação, recuperação espiritual. Nós falamos que regeneração é o ato secreto de Deus que nos concede nova vida espiritual, ou seja, nascer de novo. E nós baseamos isso em João capítulo 3, do 3 ao 8. Nós vimos aqui que a regeneração, o novo nascimento, é uma obra exclusivamente de Deus. Não desempenhamos papel algum no processo da regeneração. É Deus quem faz. Também nós vimos aqui que a vontade humana não realiza o processo da regeneração. É Deus que tem feito isso. Nós vemos isso em João capítulo 1, versículo 12 e 13, e Tiago 1, versículo 16 e 18. Nós vimos aqui também a regeneração, uma pergunta: a regeneração é uma obra exclusiva de Deus? Não, uma exclamação. A regeneração é uma obra exclusiva de Deus, e continuamos a falar em 1 Pedro 1, 3, e depois nós falamos, a obra de Deus da regeneração foi predita. Lá no Antigo Testamento, Ezequiel falou que trocaria o coração de pedra por um coração de carne e colocaria o Espírito de Deus em nós. Isso foi predito também. Falamos aqui também qual membro da Trindade promove a regeneração. E nós vimos aqui que quem promove a regeneração é o Pai, o Filho e o Espírito. E vimos isso aqui nos textos bíblicos. Em João capítulo 3, 8, Tiago 1, 17 e 18, 1 Pedro 1 ao 3. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. E a conclusão nesse ponto é que os três promovem a regeneração, a Trindade. E nós vimos também qual a natureza exata da regeneração. Eu disse aqui, é um mistério. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Não temos entendimento como ocorre a regeneração na nossa vida. E nós vimos aqui que a regeneração é um novo estilo de vida. E também nós vimos aqui quantas vezes a pessoa pode ser regenerada. Quantas vezes pode acontecer o processo da regeneração em uma pessoa. E nós vimos aqui também que a regeneração só ocorre uma vez. Uma única vez, só, e mais nada. E nós vimos aqui os efeitos da regeneração, que foram 5 efeitos, e nós falamos cada um deles aqui. Você que chegou depois, vá lá de novo e escute toda a aula, que foi uma aula simplesmente tremenda, importante, um conhecimento para os nossos corações, para o nosso espírito, para a nossa alma, que nós possamos ter aqui aprendido nessa manhã sobre regeneração, novo nascimento, sem o qual ninguém pode entrar no reino de Deus. Meu povo, povo de Deus, se não aconteceu regeneração na sua vida, você não está ainda participando do reino de Deus. É preciso existir o processo em você. Se esse processo não existir em você, não existirá para você o céu, o plano perfeito de Deus, nem para mim. Se não existiu esse processo em mim, não tenho participação no reino. E isso precisa ser refletido nos nossos corações. Precisamos refletir nos nossos corações, pensar: será que eu mudei? Será que eu nasci realmente de novo? Será que eu vivo pela vontade do Espírito de Deus? Será que eu vivo pela palavra de Deus? Será que eu vivo em obediência a Deus? Será que eu sou escravo de Deus? Será que eu sou submisso a Ele? Será? Faça essas perguntas para você e descubra hoje se você foi regenerado ou não. Porque se você continua sendo a mesma pessoa que você era, não houve nascimento em você, não houve novo nascimento em você, você continua ainda do mesmo jeito, apenas sendo uma pessoa religiosa.
O céu não está esperando pessoas religiosas. O céu está esperando pessoas que nasceram de novo, que foram regeneradas, que vivem pelo Espírito, pessoas espirituais. Então guarda essa palavra no teu coração. Foi uma alegria estar com você aqui nessa manhã. Escola Bíblica Dominical em quarentena. Próximo domingo estaremos aqui de novo, se Deus permitir, dando continuidade a essa sequência de assuntos. Digo a você que vai ser uma bênção. Já falo aqui, pastora está aqui, pastor está aqui. Vamos colocar para 10 horas, porque o pessoal não acorda cedo. 10 horas o pessoal pode chegar mais aqui na live. Então vamos colocar 1 hora a mais nesse horário da Escola Bíblica Dominical. Vamos fazer de 10 horas, porque tem muita gente que já acorda um pouco mais tarde no domingo, aí perde a metade da aula. Então peço a permissão aí a pastora, ao pastor, para a gente começar de 10 horas a nossa Escola Bíblica no próximo domingo. Jesus abençoe você, que Jesus possa ter lhe dado conhecimento, discernimento da sua palavra, que você possa ter aprendido um pouco com esse ensinamento. Me esforcei ao máximo para trazer um conteúdo simples, para que todo mundo viesse a entender, e está aqui um conteúdo bem prático, bem simples, que todos que estão aqui pudessem entender. Eu acredito que todos entenderam da forma que foi colocado o assunto da regeneração. Claro que ele tem as suas complexidades, claro que tem as suas linhas correntes teológicas, alguns pensamentos diferentes, mas não é isso que nós queremos. Nós queremos aprender os princípios do assunto, e é isso que foi colocado aqui para vocês nessa manhã. Jesus abençoe a todos. Foi um prazer para mim estar com vocês mais uma vez, e aqui nesse lugar, falando sobre Deus, estudando sobre Deus, fazendo teologia, o estudo de Deus, quer dizer teologia, e isso é maravilhoso. Vamos aqui estar nos despedindo com essa canção e orando a Deus, agradecendo por mais um dia que Ele nos concede. Um cheiro no coração de todos, até a noite no culto da Igreja Missionária Ressurreição em Cristo, 19 horas, aqui na mesma página. E às 22 horas, a nossa live, o nosso encontro com Deus, 43º encontro com Deus. Eu quero ver você comigo lá, se assim Deus nos permitir. Vamos orar agradecendo a Deus por isso. Obrigado, Senhor, por mais uma manhã na Tua presença, pelos Teus ensinamentos, porque o Senhor nos ensinou aqui nesta manhã sobre a regeneração, que é essencial para que nós possamos participar do Teu reino. Abençoa esse povo que aqui está. Deus, derrama sobre eles, Senhor Deus, um sentimento de alegria porque conheceram a Tua palavra, um sentimento de poder porque encheram o coração da porção do Teu Espírito Santo. Louvado seja o Teu nome, te agradecemos porque o Senhor tem tido misericórdia conosco. Obrigado pelo Teu ensino. Louvado seja o Teu nome. Graças te damos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Jesus abençoe vocês. Olha, abraço no coração. Sempre um abraço forte no coração de todos aí. Um cheiro. Até a noite, se assim o nosso Deus nos permitir. Amém. Fiquem com Deus e um domingo de paz.